Olá, são 6h41, estou de volta ao vivo com as principais notícias do dia. Agora vem comigo, vamos ver como está o trânsito nessa manhã de segunda-feira. Nós estamos agora com as imagens aéreas feitas pelo Alex Gomes, que está operando o drone. Nós estamos agora na Bola do Eldorado, a rotatória do Eldorado, mostrando uma das saídas do Parque 10 e também a Avenida Mário Ipiranga Monteiro, sentido centro da cidade. Quem vem do Parque 10 tem uma retenção também causada pelo tempo semafórico, mas é um horário de bastante movimento. Algumas escolas, inclusive, voltaram a funcionar essa semana, que estavam nesse período de recesso escolar de meio de ano. Algumas já voltaram semana passada, outras voltam hoje, algumas só na semana que vem. Mas o trânsito já tem um reflexo disso no dia a dia dessa mudança. Olha, a gente vê uma das saídas bastante carregada. Aqui quem sai para dar acesso a Djalma Batista, Avenida Constantino Neri, que sai do Parque 10. A gente vai tentar mostrar um pouquinho mais na frente para ver a outra saída também do bairro Parque 10, na zona centro-sul da cidade, para verificar se por lá está mais tranquilo ou se o trânsito também está carregado. Enfim, pelo menos aqui na rotatória, o trânsito flui com tranquilidade até para o horário. Tem um pouco mais de veículos do que nas semanas anteriores, mas está fluindo depois que o semáforo abriu ali, flui sem grandes problemas. Agora a gente vai tentando passear ali pela Mário Ipiranga Monteiro para mostrar o trânsito um pouco mais em cima, no acesso ao viaduto que fica próximo ao Detran, que dá acesso também à Avenida Efigênio Salles. E à medida que vai se aproximando ali do viaduto, a gente já percebe um trânsito um pouco mais intenso, porque juntam os veículos que vêm das demais ruas para ter acesso ao viaduto, que continua na Mário Ipiranga Monteiro e na esquerda desce para Efigênio Salles. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outro ponto da cidade, uma forma de você se orientar. Você que está saindo de casa agora ou está se preparando para sair, as ruas que estão com trânsito mais intenso. Agora a gente começa a se aproximar ali da outra saída do Parque 10, que é o que parece estar fluindo com tranquilidade para o horário. Afinal de contas, hoje é uma segunda-feira e ainda são 6h43. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outro ponto da cidade. E agora eu vou falar de um caso que impressiona muito. Um caso que chocou todo mundo. Um bebê de apenas 1 mês foi morto pelo próprio pai, isso mesmo, durante uma discussão entre o homem e a esposa. O crime aconteceu lá no bairro São José 3. Uma briga entre casais nessa casa acabou terminando com um bebê de apenas 1 mês assassinado. O responsável é o próprio pai. Aí tava chovendo, Aí eu acho ela também com pena abriu o portão para ele entrar. Por volta das 4 horas ele saiu correndo, que eu não sei o que ela fez, Ele saiu correndo e quando ele voltou, já voltou para fazer o acontecido. Adriano Gomes Tavares, de 24 anos, foi preso. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A mãe, Aline Ferreira Pinheiro, de 29 anos, também foi ferida. Em estado de choque, ela não quis falar com a imprensa. Mas a mãe dela, vó do bebê, acabou falando com a gente. Meu coração está muito partido devido a isso. Não é um pai, esse é um monstro. É porque matou um inocente, um bebezinho, um menino tão saudável. Uma atitude monstruosa mesmo, Um bebezinho de apenas 1 mês, filho dele aqui numa discussão com a esposa, acaba resolvendo se vingar na criança totalmente indefesa. O pai ainda chegou a ser espancado pela população, que claro, ficou revoltada, agora está preso e vai responder por esse homicídio. O jornal A Crítica de hoje também destaca essa tragédia familiar. Matou o filho a facadas, mãe abriu porta para assassino de bebê. Vizinhos contam que Adriano Tavares foi colocado para fora de casa pela polícia horas antes de assassinar o filho a facadas. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E esse crime chocante e repugnante teve início com um caso de violência doméstica. Casos que tiveram salto nos 4 primeiros meses desse ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram quase 4.000 casos registrados. Os números preocupam e demonstram que mesmo com a rede de atenção à proteção à mulher, os crimes não param de acontecer. Vem sofrendo na mão dele, de agressão.
Uma vez ele me bateu, me jogou no chão, ele quebrou o vidro do meu carro todo, me deu prejuízo. Quando ele fica com raiva, ele pega dinheiro do nosso trabalho, gasta, se droga, bebe, aí depois ele volta arrependido para casa. Aí quando ele volta, ele fica me chantageando que vai me matar se eu não aceitar ele, aí eu tenho que aceitar ele de novo. Este é o relato de uma mulher que sofre diante das ameaças do companheiro. Assim como ela, pelo menos outras 4.000 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência doméstica aqui no Amazonas, só nos primeiros meses deste ano. Números que assustam e muitas terminam em morte. Foi o que aconteceu com a dona de casa Maria do Carmo em abril, na Zona Leste. O ex-marido, Edmilson Santos Silva, não aceitava a separação e tramou a morte da companheira. Ele foi preso. Ele chegou assim todo esquisito e disse para nora dela que ele saiu assim, disse, não vai não ver almoçar. Aí ele falou para a nora dela que ele ia tomar alguma cerveja para ele poder ter coragem de fazer alguma coisa, uma coisa que ele estava premeditando. De acordo com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a violência dentro de casa ainda é reflexo de como elas são tratadas pelos companheiros. E alerta, a violência pode ser tanto física quanto psicológica. As relações abusivas, elas não começam com a violência de pronto. Elas começam com o cerceamento da liberdade, com impedi-las de usar determinadas roupas, com impedi-las de atender uma ligação. Isso é um relacionamento abusivo. Quando você tem a sua privacidade invadida, quando você não tem respeito nesse relacionamento, isso não é cuidado, isso não é ciúme, isso é violência. Além de denunciar os casos de agressão para a delegada de combate ao crime contra a mulher, não ultrapassar o limite do respeito é o melhor caminho para evitar tragédias dentro do lar. Você não pode ser desrespeitada com xingamentos, levantamento de voz, que começa com levantamento de voz, com gritarias, depois ele começa a humilhar, injuriar, ameaçar e parte para o corpo, para a parte de lesão corporal. Começa a bater e pega uma faca e vai até para uma arma de fogo. É isso que nós temos que combater. E onde iniciou isso? No primeiro xingamento. E a realidade dos crimes contra as mulheres choca tanto pelas consequências como pelos números. De janeiro a maio desse ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou 3.983 crimes de violência contra a mulher. Isso é alarmante porque o número foi maior que o registrado no mesmo período do ano passado, 3.829 casos, 154 vítimas a mais. Em geral, esses crimes acontecem dentro de casa e muitas vezes as mulheres são dependentes financeiramente dos companheiros. Para falar mais sobre esse assunto e os avanços no Amazonas no enfrentamento à violência contra a mulher, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a delegada especializada em crimes contra a mulher, a Débora Mafra. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, ótimo dia. Muito obrigada, Direne, por estar aqui para dar essas informações às nossas mulheres amazonenses. Esses dados preocupam, esses números chamam a atenção, mas eles ainda são uma realidade bem distante do que de fato acontece, né? Porque as mulheres demoram muito a fazer a denúncia de violência. Isso, Adriane. Esses dados nos deixam tristes porque tem muitas mulheres que estão sofrendo violência doméstica ainda hoje, em 2017, após várias campanhas, várias matérias preventivas nesse sentido, mas ao mesmo tempo também tem um lado bom, que elas começaram a denunciar, elas começaram a ter confiança para chegar numa delegacia e denunciar. Que nenhum caso eu tenho lá que começou ontem. Geralmente elas já chegam falando, há 5 anos eu sofro violência doméstica, há 15, 20, já cheguei uma de 36 anos, uma senhora que sofria a violência doméstica há 36 anos. Então, nós vemos que, por mais que seja um dado alarmante, é um dado positivo porque ela começou a denunciar. E existem levantamentos que mostram que, em média, a mulher demora cerca de 10 anos para ir na delegacia, para fazer a primeira denúncia de violência doméstica. E isso tem vários fatores que contribuem para essa demora toda, né? Um deles, eu falei ainda há pouco, que é a questão financeira. E a dependência financeira. Realmente ela demora, já são estudos, né, a média de 10 anos, porque ela fica pensando, primeiro, que ela não quer destruir o lar dela. Ela começa com isso porque, queira ou não, nós temos essa construção na nossa sociedade. E todo mundo fala, pensa bem no que você vai fazer, porque toda a culpa volta para a mulher. O homem bate na mulher por culpa da mulher, ele já incutiu isso nela, então ela se torna
além de vítima, totalmente culpada pela sociedade, então ela tem medo. Segundo, ela depende financeiramente dele. Ter filhos com ele, não quer voltar a morar em outra casa, ela quer continuar ali e ela acha que não vai conseguir tirar ele de lá, por mais que a lei diz que o agressor será afastado, para ela ainda é uma realidade muito distante. Então ela demora 10 anos sofrendo até que ela entra nela uma orientação que ela sabe que ela vai conseguir se livrar daquela violência doméstica, ela não aguenta mais. Quando ela chega na delegacia, realmente ela não está aguentando mais. Agora, além desses fatores, tem questões religiosas, né, de que o matrimônio tem que ser mantido para sempre, tem também algumas dependência emocional do parceiro, o sentimento de culpa, de constrangimento até de ir a uma delegacia e também de relatar o caso à família. Mas além da mulher, qualquer pessoa que presencia algo como uma violência, uma agressão física, pode denunciar. Não tem mais essa história de que na briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Ainda esse ditado existe porque as pessoas não querem denunciar. Muitas mulheres apanham na rua e ninguém faz nada. O máximo que eles fazem é chamar 190. Eles têm medo daquele marido que está doido naquele momento. Mas 181, eles têm nos ajudado muito. Muitos vizinhos têm denunciado. Nós temos ido até com as nossas equipes nas casas para auxiliar aquela mulher. Às vezes elas estão em cárcere privado, nós liberamos ela do cárcere privado. Elas estão sofrendo lesão corporal toda marcada, mas mesmo assim ela insiste em não querer fazer. Porque quando não parte da vítima, é muito difícil. Ela vai para a nossa delegacia, ela não deixa fazer o corpo de delito. É isso que eu lhe perguntar, porque às vezes as pessoas não fazem a denúncia porque ela acha que vai fazer, depois a mulher vai perdoar e vai continuar como se nada tivesse acontecido. Se eu faço a denúncia de que minha vizinha está sofrendo agressão doméstica, a polícia chega lá, ela começa a negar isso, o que acontece? Geralmente a gente conversa com ela para que ela tenta convencer. Às vezes a gente não pode levar a pessoa arrastada para a nossa delegacia, mas nós orientamos bastante ela e muitas vezes tem dado resultado essas denúncias assim. Por quê? De noite a gente deixa o telefone, deixa tudo. Quando o marido chega, ela vai falar, sabia que estão te denunciando? Na verdade, ela até usa a nossa visita para que acalme a violência doméstica lá dentro. E realmente, depois da nossa visita, nós não temos mais denúncia daquele local. Porque tem homens que eles têm medo, porque o homem da violência doméstica, o agressor, geralmente ele é covarde. Ele só bate em criança, idosos, animais e mulheres. Pessoas que são abaixo dele fisicamente. Quando ele vê polícia ou homens maiores que eles ficam calmos. Então ele tem medo de ser preso. Acalma por um bom tempo a violência doméstica, tanto que acabam as denúncias e nós voltamos ao local com a vizinhança para saber se aquela casa ainda está tendo violência doméstica e geralmente a resposta é que não, que depois da visita da polícia se acalmou ali. É muito bom quando esses casos acontecem, né? Mas a gente mostrou hoje, ainda há pouco, o caso do bebezinho que foi assassinado lá no São José 3. A situação foi a seguinte, né? O pai e mãe brigavam com frequência, o pai discutiu, a polícia foi até o local, tirou o agressor de dentro de casa, depois a mãe acabou abrindo a porta quando ele voltou e ele assassinou o próprio filho, uma criancinha de apenas 1 mês, totalmente indefesa. Situações como essas são recorrentes? De a polícia ir lá, tirar a pessoa, prender, orientar, assinar algum termo de ajustamento de conduta? E de voltar a acontecer isso por flexibilidade da própria família? Sim, acontece isso direto. É um problema que nós enfrentamos diariamente, porque às vezes até a justiça já afastou ele do lar com medidas protetivas e ela retorna, coloca o agressor novamente com as desculpas. Não, porque ele é pai dos meus filhos, ele não tinha onde ficar, ele disse que ia ficar bom, eu acreditei nele. São várias desculpas, mas sempre as mesmas, Adriana, isso que eu acho interessante. A violência doméstica ela é um ciclo assim fechado, as respostas são sempre as mesmas e acontece a mesma coisa novamente. O que aconteceu com esse rapaz, que dá para perceber, ele queria dar uma lição nela, por isso que ele atacou o filho. Ele não gostou dela ter saído de casa. Na hora que começou a encrenca com ela saiu e ele descontou na criança como se estivesse batendo nela. É tipo uma lição nela. E é isso que eles gostam de fazer, eles quebram tudo dentro de casa, principalmente as coisas que ela mais gosta, e como o bebê era algo que ela gostava, ele jogou toda a raiva dele no bebê. Agora, para você que está em casa, que está vivendo algum problema como esse, de agressão, está com medo, acha que não vai ter apoio da polícia ou da rede de proteção à mulher, a gente vai falar justamente sobre isso. Para você que vive esse drama, que começou agora, ou que começou há 5 anos, 10 anos, para você que está enfrentando problema de agressão doméstica
e quer denunciar e não sabe como fazer isso. A delegada está aqui para falar justamente de que existe um suporte para essa mulher, né? Sim. Um dos principais medos, eu acredito, da mulher que sofre violência é de ir à delegacia e ter que voltar para casa. Isso mesmo. Mas hoje você não precisa mais ter medo. Por quê? Nós temos uma casa-abrigo. Então, se você chega na nossa delegacia, você está com medo de retornar para o teu lar, nós enviaremos você para uma casa-abrigo. Você pode ir com seus filhos. Nós vamos fazer a sua busca de pertences. A polícia vai te acompanhar o tempo todo. Você não vai voltar à tua casa, buscar os teus documentos, tuas roupas sozinha, não. Nós estaremos junto com você. Nós estaremos o tempo todo te acompanhando. E depois que ela pega a medida protetiva, ainda há um acompanhamento. O Ronda Maria da Penha, que é da Polícia Militar, se for casos do Novo Aleixo, da Cidade de Deus, eles continuam acompanhando aquela mulher para saber como está se dando aquelas medidas protetivas, se estão sendo, na verdade, obedecidas pelo agressor. Então, hoje tem um mecanismo muito grande de proteção para a mulher. Se ela não quiser ir na delegacia denunciar, 181, nós estaremos ali na casa dela. E se ela puder ir até uma delegacia, pode ser qualquer DIP da cidade de Manaus, e as duas delegacias da mulher, ela será prontamente atendida. Então, ela não tem que ter medo. Nós temos também o Alerta Rosa, que é um aplicativo só para o Amazonas. Então, é um aplicativo gratuito e você faz a denúncia, clica no aplicativo para avisar que está em risco, alguma coisa do tipo. Sim, ela pode tanto denunciar por lá e também, se ela estiver em risco iminente de morte, né, ela vai ser georreferenciada por ali. Nós cadastramos ela, as duas delegacias da mulher podem fazer um cadastro no computador, onde ela começa a ser georreferenciada, ela apertou o botão rosa quando o agressor estiver próximo a ela e ele vai ser preso em flagrante pela Polícia Militar. Não passa 5 minutos, a Polícia Militar tem que chegar ali no local para levar o agressor embora. Então, são mecanismos de proteção para que dê coragem ela para denunciar. Ela não precisa viver o sofrimento, esse pesadelo que ela está vivendo dentro de casa. É muito triste o que ela tem vivido, né? Quando a mulher tem filho, a situação acaba ficando um pouco mais complicada, porque tem a escola, ela tem medo de sair de casa, os meninos estão em período escolar, tem toda essa questão. Quando vai para casa-abrigo, as crianças vão com a mãe, tem um suporte, por exemplo, de mudar de escola para que ele não perca o ano letivo, algo do tipo? Tem tudo, a Lei Maria da Penha para isso. Inclusive, Adriane, tem muitas mulheres que não sabem, mas a Lei Maria da Penha pode tirar a mulher do trabalho dela por 6 meses até. E ela continua recebendo? E continuar recebendo, por segurança. Se ela demonstrar todo esse risco que ela está vivendo, ela vai ser afastada do trabalho por 6 meses sem perder o emprego. Então, nossa lei, ela é ótima para a proteção. Ela não tem motivos hoje de não denunciar. O que faz ela não denunciar é aquilo que você falou, o medo da parte financeira, os filhos e a nossa construção da nossa sociedade que diz que você não pode deixar teu marido, ainda hoje tem isso, que você está desconstruindo um lar, que você está destruindo um lar, mas na verdade o lar já está destruído. O lar ele destruiu o lar com a violência doméstica. E vou falar, toda a família sofre, viu? É a mãe dela, é a mãe dele, é os filhos, os parentes próximos, os vizinhos, todo mundo sofre. A violência doméstica ela não consegue atingir somente a mulher, mas sim a família toda. Então, delegada, para a gente encerrar, gostaria que a senhora deixasse os números de contato da delegacia e de que forma a mulher que está acompanhando a gente em casa, o vizinho, o familiar, pode proceder para fazer a denúncia e evitar que esses casos continuem acontecendo com tanta frequência e o pior, que sejam vistos com naturalidade. Certo. O principal é 181, que a pessoa pode fazer de dentro da sua casa, até na frente do seu marido, que ele não vai nem saber. Você pode ligar lá no banheiro da sua casa, não vai nem saber, porque a identidade não é revelada nem mesmo para mim, que sou delegada. Eu não sei quem fez a denúncia. E, em segundo lugar, você pode ir até a delegacia e os números da minha delegacia é o 3582-2775 e o 3582-1610, que é da Delegacia da Mulher Anexo. E nós estamos ali e qualquer delegacia hoje, ela tem que fazer os procedimentos contra a violência doméstica. Então, nós temos 30 DIPs na cidade, mais 2 delegacias da mulher. Não deixe de denunciar. Você tem que escrever a tua história, mude a tua história. Se você hoje está vivendo violência doméstica, saiba que você pode ter uma vida feliz, sem sofrimentos e, ao mesmo tempo, nós estaremos tratando a sociedade, porque ele também vai passar por várias palestras para não fazer novas vítimas de violência doméstica. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, um ótimo dia, bom trabalho e parabéns pelo trabalho aí das delegacias da mulher. E eu agradeço também esse espaço, porque nós temos que orientar nossas mulheres para denunciar cada dia mais. Recebi hoje a Débora Mafra, que é delegada da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher.
E agora a gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouquinho com a nossa interação com a Rádio A Crítica e também com o quadro A Vaga é Sua. Nós vamos mostrar que os jovens estão cada vez mais audaciosos, se arriscando mais para se manter no mercado de trabalho. Isso e muito mais daqui a pouquinho, então não saia daí.